corajosos? Hã? Quem é o mais corajoso aqui entre nós? Coisa mais gostosa que criança? É fácil ter coragem nos dias de hoje? Encarar as ruas e tudo mais, as coisas que vão acontecendo. Já teve medo de fantasma? Não? Sim? Depois que conheceu Jesus? Não. Se você já teve medo de fantasma, não precisa ficar tão assim arrepiado, nem tão constrangido. Os próprios discípulos tiveram esse tipo de medo. Correto não é? Mas humanamente falando, eles tiveram. Queria convidar vocês a abrir suas Bíblias em Mateus 14. Versículos 22 a 34. Passagem bem conhecida, né? Jesus andando sobre as águas. Ok? O texto diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Pai de amor, nós queremos nesse momento, Senhor, abrir, ó Pai, nosso coração, nossa mente, ó Pai, para um entendimento pleno da Tua Palavra, e também para que a gente possa, através dessa interpretação, Pai, refletir sobre nossa vida, sobre os nossos temores, sobre as nossas dúvidas. E te peço, ó Pai, vem, Espírito de Deus, nos ensinar através dessa mensagem, dessa palavra tão conhecida de todos, Senhor, mas que ainda continua sendo rica, viva e eficaz, Senhor, para nos ensinar, para nos fazer refletir sobre a nossa vida e sobre passos que ainda temos que dar. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço. Amém. Amém? Amém. Vocês viram como começa esse texto? Logo em seguida, né? Então, quer dizer, algumas coisas tinham acontecido antes. Se você tem a sua Bíblia aí aberta, eu sempre falo, viu, irmãos, que se você não se surpreenda de onde está com a minha Bíblia aberta, lendo aqui, é que eu ainda não consegui achar uma Bíblia com letra suficientemente grande para eu não ter que ficar com óculos assim. Então, algumas vezes eu tenho com o texto impresso, fica mais fácil de acompanhar. Né? Mas se você
tem aí no texto, acontecem algumas coisas. A partir do começo do versículo 14, do capítulo 14, perdão, de Mateus, tá? Tem a morte de João Batista, e logo depois disso, aparentemente os discípulos já vindo de várias jornadas, tem a passagem que se chama aí a primeira multiplicação dos pães. É uma passagem também muito conhecida, é a única passagem que os 4 evangelhos mostram, portanto, para mostrar a riqueza e a importância dela para todos nós. E nessa passagem, que é aí dos versículos 13 a 21, Jesus alimenta entre 10 e 15 mil pessoas, mais ou menos. E o que ele tinha? Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, provavelmente aqueles peixinhos secos, que a gente não costuma comer muito aqui, né? Mas em alguns lugares eles são bem comuns. Então, e aquela passagem mostra o quê? Que todo aquele arsenal eram 5 mil homens. Então imagina, né? Que põe lá cada um ali, uma mulher, um filho, mulher e filho e tal, se calcula mais ou menos entre 10 a 15 mil pessoas ali, todos sentados. E o que aconteceu naquele então? Se vocês lembram dessa passagem, não é a passagem que a gente vai ler, os discípulos tinham se deparado, na verdade, com um choque entre o seu interesse prático, vamos falar assim, tá? O seu sentido prático, no fundo egoísmo, porque eles vinham numa jornada, eles tinham fome, de repente eles chegaram num lugar, e aí quando vê aquele mundaréu de gente em volta de Jesus, e Jesus se senta calmamente e começa ali a pregar e falar aquela multidão, e imagina aquele pessoal, não sei como é que você fica quando está com fome. Eu, de vez em quando, eu tenho que entregar a minha barriga também aos pés da cruz de Cristo, porque eu fico meio irritado com essa confusão, né? E eu não sei se os discípulos como eles eram, cada um deles, mas acredito que tinha alguns ali que estavam a ponto de eles chegarem lá por umas 3 horas da tarde, eles chegaram para Jesus e falaram: Jesus, olha, vamos fazer uma coisa, olha esse mundaréu de gente, a gente está no meio do nada, não tem nada em volta, certo? Vamos, despede esse pessoal, tipo assim, vamos tirar de cima, despede esse pessoal, porque como é que a gente vai dar comida para ele? E aí Jesus, já dentro daquele espírito que ele tinha, ali, já, como se diz, com compaixão por todas aquelas pessoas, e querendo ensinar alguma coisa para os discípulos, falaram: eu invento a vocês mesmo. E aí, naquele momento, eles tiveram um choque. Como? E aí até acharam lá um menino que tinha lá os 5 pães e os 2 peixinhos, que João fala, Mateus não cita isso, e aí acabou fazendo esse grande milagre da multiplicação. Então, os discípulos tinham acabado de passar por aquele choque, na verdade um choque de interesse, eles queriam descansar, eles queriam comer, e Jesus, com todo o tempo do mundo, fazendo com que eles abrissem o coração, e eles mesmos viram ali o milagre acontecer. Jesus, como na ceia, como a gente acabou de fazer aqui, tendo dado graças, partiu o pão, e eu acho que nesse momento que partiu o pão, eu acho que ele ia crescendo e multiplicando, e ele ia dando, distribuindo para os discípulos, e os discípulos tiveram a oportunidade de ver. Mesmo contra o seu interesse mais profundo, eles viram o milagre acontecer. Tá? Eles viram Jesus orientado, se vocês olharem no versículo 19, né, Jesus orienta com muita calma, com muita organização, que todos se assentassem na grama. João fala que ele ainda falou: senta aí mais ou menos em grupo de 50, imagina, muita ordem, e aí começou a distribuir. E o tempo vai. Era 3 horas da tarde, até que todo mundo tivesse comido, 5h30, 6 horas, Jesus querendo orar, olha para eles e fala: não vai dar jogo esse negócio aqui. Fala: quer saber de uma coisa? Pega o barco, vamos lá para o outro lado, tranquilos, certo? E é esse momento que começa essa passagem que a gente falou. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos, no versículo 22, para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Ele falou: vão indo, vai descansar, tranquilo, vão para lá, tira um tempo para vocês, né? Eu vou aqui, eu despeço a turma, turminha pequena, né? Eu despeço a turma, e aí o que ele queria? Ele
queria ir para o monte, ele queria orar. E aparentemente, ele ficou muito tempo ali. Ficou livre, lógico, mandou os discípulos. No versículo 24 fala assim: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Uma coisa só que eu queria resgatar disso daqui: os discípulos tinham vivido tudo aquilo, mas aparentemente eles continuavam com o coração deles endurecido. Eles viram o milagre acontecer, eles viram o que Jesus tinha feito através, logicamente, por Deus, tudo aquilo que ele tinha feito, mas certamente abatidos pelo cansaço, eles queriam mais dar um tempo. E Jesus percebeu isso e acabou despachando toda a turma pelo mar. No versículo 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ali Jesus ficou. No versículo 24, como nós lemos, nós podemos considerar uma crise. Aquele forte vento. É gozado quando a gente pensa nisso, por quê? Estamos falando do Mar da Galileia. Eu não conheço, uma falha no meu currículo, nunca fui a Jerusalém, nunca fui a Palestina, não sei se você já foi, tem alguns amigos nossos que já foram, mais de uma vez, mas, pelo que tudo indica, aquilo é um lagão muito grande, tem 13 quilômetros de distância entre uma margem e outra, mais ou menos, pelo menos por essa parte onde eles estavam. Quem conhece um pouco lá para o sul, você está o Rio de la Plata, né? De Buenos Aires até Montevidéu são 60 quilômetros, ou seja, é um rio muito mais largo do que esse mar aqui, né, que fala Mar da Galileia, é um negócio muito menor, e provavelmente dava para ver do outro lado. Tanto é que na passagem anterior eles vão pelo barco e o pessoal começa a ver que eles estão no barco, que Jesus está no barco, o pessoal foi correndo, porque dava para fazer, né? Então imagina essa situação, que vento, que tormenta podia acontecer, fenômenos naturais, para que aquilo acontecesse. Alguns, analisando isso daqui, imaginam que isso daqui era uma, digamos assim, uma coisa demoníaca, que os demônios, o diabo não queria que eles chegassem do outro lado, porque eles iam ter muitas bênçãos, mas eles vinham fazendo bênçãos em todo lugar. Ele fez bênçãos no meio daqueles 15. Né? Ou será que Jesus fez aquilo para ensinar alguma coisa para eles? Ou será que foi o próprio Deus? A verdade é que o coração deles estava dividido naquele momento, com tudo que eles estavam passando ali. Tá? E de repente, naquele momento, eles estavam longe de Jesus. Não só fisicamente, mas talvez eles estivessem longe de Jesus de coração também. Sabe como é que é? Vou dar um tempo. Espera um pouquinho, fecha aí, desliga, né? Tira da tomada um pouquinho, quero descansar. Quero passar um tempo. Mas ao invés de eles descansarem, eles passaram a noite inteira remando, brigando, e aparentemente, olhando, parece até meio patético a gente imaginar, mas eles estavam ali no mesmo lugar. Eles não conseguiam ir para frente, nem para trás. Tá? Em Marcos, quando ele fala, não precisa abrir, porque o meio versículo, talvez não vale a pena você correr até lá, mas em Marcos 6,48, Marcos fala assim: ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Em Mateus passa por cima, não fala isso, mas é interessante. Jesus provavelmente acabaram de orar. No versículo 25 fala: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Então, imagine que Jesus, lá das 6 horas, quando ele despediu o pessoal, ele foi para o monte. Não fala aqui que Jesus deu uma dormidinha, provavelmente Jesus ficou esse tempo todo orando. Eu não fiz a conta direito, mas pelo menos umas 7, 8 horas aqui tem. Certo? Porque quando fala alta madrugada, está falando 4 horas da manhã, entre 4 e 6 horas da manhã, que eles consideravam alta madrugada. Né? E aí Jesus, quando se dá conta, olha e eles estão lá sofrendo. E aí o que ele faz? Procura, não tem barco. Vou andando. Não sabemos o que foi. Se foi só essa aprovação dos discípulos,
A única certeza que nós temos é: nada pode impedir o avanço de Cristo até nós, quando nós precisamos dele. Eu queria que você resgatasse essa primeira pérola disso aqui. Jesus poderia chegar e falar: bom, deixa de se virar, né? Não queriam ir? Não estavam cansados? Já vai caminhando, tranquilo. De manhã encontrava com eles do outro lado. Mas Jesus foi até eles naquele momento. Sem barco, foi andando. Jesus contraria a nossa lógica física. Você já imaginou? Não sei se tem algum engenheiro aqui ou não, né? Eu não sou administrador, então eu posso ter o direito de dizer que não sei. Mas, engenheiro, mais difícil de engolir isso aqui. Imagina uma pessoa, corpo físico, com massa e tudo mais, andando sobre as águas. É um negócio totalmente impossível pelas leis naturais. Tá? Mas, se você pensar que quem estava andando ali é aquele que João fala que ele era a palavra, ele estava no princípio, ele é o Criador de tudo. E, portanto, ele tinha o poder para fazer aquilo. Né? E foi assim Jesus faz. Então devemos sempre lembrar que ele é o Criador. Qual foi a reação dos discípulos? Primeiro, uma reação geral, no versículo 26. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Naquele momento estavam longe de Jesus. A gente já falou disso. Existe um princípio que a gente pode tirar desse episódio aqui, que diz assim: nossa capacidade de resistência à aprovação ou às circunstâncias é proporcional à nossa comunhão com Deus ou com Jesus Cristo. Será que você pode concordar com isso? Não tem momentos que nós estamos mais, parece que nossa fé está mais forte, estamos assim, uma semana melhor, não sei, Deus tocou no nosso coração, nós vimos uma coisa, vimos um testemunho como o da Marlene, e nosso coração parece que se fortaleceu. E aí acontece uma coisa, de repente uma coisa até forte, uma coisa dura, mas você releva aquilo fica menor para você. Por quê? Porque eu sei quem tem o crivo e vou adiante. Quando está naquele momento da sua vida que você está aquele fiozinho está mais fininho, sabe? Está mais... acontece qualquer coisa e já é um grande. De vez em quando você escuta alguns irmãos falando, e não sei, de repente você mesmo já se pegou falando: isso só acontece comigo. Isso aqui. É o, digamos assim, o centro nervoso da lei de Murphy, né? Tudo que acontece com você, né? Então, tem pessoas que vivem assim. Então, dá a impressão que essa lei é uma coisa para a gente ter em mente. Quanto mais próximo nós estamos de Jesus, quanto mais próximo da fé de Deus, parece que essas coisas vão ficando menores. Mas a gente vai falar ainda um pouquinho disso. Naquele momento não puderam reconhecer prontamente seu mestre e ficaram apavorados. E aí qual foi a resposta de Jesus? A pronta resposta, no versículo 27. Coragem, sou eu, não tenho medo. No mesmo momento, Jesus não deixou que eles ficassem lá pensando, não aproveitou para tirar um sarinho, né, para deixar, para ver o estresse dele até onde ia, para ver se o desodorante vencia. Eu vi uma propaganda aí, outro dia eu não entendi até agora, eu preciso parar para prestar atenção nela. O cara lá, não sei o que, de repente, ganhou lá um prêmio porque o desodorante dele não venceu, né, por causa da ansiedade. Não sei se vocês viram isso, nem sei de que marca aqui, acho que é do nível. Bom, então, Jesus poderia brincar com eles naquele momento, ele não fez isso. Primeiro momento de susto, o que é isso que está acontecendo? Coragem. Outro dia eu vi um papel da Tomasa que ela falou para as mulheres, ela fala, eu gostava que quando Deus fala para a gente de coragem é como se fosse um mandamento, né? Fala, tenham coragem. Né? E não, coitadinho de você, né? Não, quase que um mandamento. Tenham coragem, porque eu venci o mundo. Foi isso que Jesus falou, a gente tem em mente. Mas ele falou para ele, sou eu, não tenho medo. Então, no meio das tempestades, Jesus toma essa iniciativa de nos encontrar. Ele vem algumas vezes de formas inusitadas, inesperadas.
E algumas vezes, como nesse caso aqui, até assustadoras, né? Não pense que é um fantasma, mas Jesus pode fazer algumas coisas diferentes daquilo que a gente espera. Mas Ele vem ao nosso encontro. Tá? Nos meios das aflições, Ele nunca nos esquece. Eu queria compartilhar com vocês um versículo lá de Isaías 43, aliás 5. A gente vai voltar para cá, tá? Só um versículo que fala disso. Eu acho que ele é importante. Isaías 43, a partir do versículo 1, diz assim: Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, não tenha medo, pois eu estou com você. Amém? Só pegando alguns pedaços da passagem. Ter certeza dessa promessa é um conforto e é paz para nós. Você crê nisso? Amém? Então, voltando para o texto, todos os discípulos sentiram-se confortados com a confirmação de Jesus e a sua ordem que ele deu, a ordem que ele deu, coragem. Todos ficaram tranquilos, menos um, Pedro. E é interessante que só Mateus fala disso. Essa passagem está em Marcos, essa passagem está em João, e nenhum dos dois cita isso daqui. Acho que quiseram pôr um paninho quente, jogaram para baixo do tapete, esse pequeno, parece, né, um pequeno deslize de Pedro. Mas é um deslize interessante, porque Pedro ousou fazer alguma coisa diferente, sair da mesmice, sair do lugar comum. E aí o que ele pergunta? No versículo 28: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. O que Jesus responde para ele? Vem. Falou Pedro, dá um tempo, você está meio gordinho, melhor você não ir, é perigoso, né? Eu sou o Filho de Deus, você não vai conseguir fazer. Mas foi interessante, porque Pedro perguntou e Jesus falou: bem, tudo pode aquele que crê, certo? Pela fé, vem. E Pedro, no primeiro momento, não teve nenhum medo, andou sobre as águas. Venha, respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Por que Pedro fracassou nessa tentativa dele? Primeiro, ele teve o consentimento de Jesus. Ele não estava fazendo nada que Deus não tivesse aprovado. Ok? Então, tudo bem. Jesus falou: vem que eu te dou cobertura. Né? Nos primeiros passos, ele manteve o foco em Jesus e se saiu bem. Deu os passos. A Bíblia não fala quantos passos ele deu, mas ele deu. Ele desafiou as leis da física com Jesus. Andou sobre as águas. Coisa inimaginável para qualquer um de nós. Um dia eu encontrei com um cara que falava, não lembro mais quem, mas falava: meu sonho, um dia ainda vou andar sobre as águas. Eu não sei se minha fé chega tanto. Não lembro, uma pessoa falou isso aqui, tá? Que o sonho dele, antes de morrer, antes do Senhor levá-lo, andar sobre as águas. E minha fé, acho que eu não preciso chegar até lá. Mas Pedro fez, ele andou, ele chegou a andar. Mas no meio do caminho, o que aconteceu? Ele começou a olhar para quê? Para as circunstâncias, a gente falou disso no passado. Ele olhou para o vento, ele olhou para a tempestade, as leis da física. Ele deve ter pensado: espera um pouquinho, que loucura é essa? Como é que eu vou ficar aqui de pé? E aí, de repente ele olhou, talvez sua história, falou: não, eu sempre faço, e fracassei, não conseguia pescar, metia as caras e depois quebrava a cara. Assim, né? Conhece alguém que é assim? Já conheceu alguma pessoa assim? Mete as caras, mas sempre se dá mal. Não sei como foi a vida de Pedro antes,
Mas por esse tipo impulsivo, pode ser que aconteceu. Alguma coisa dessa pode ter passado pela cabeça dele, e aí naquele momento, o que ele fez? Começou a descer. Então, eu vou repetir porque eu acho importante, uma coisa que a gente falou semana passada. Podemos sempre escolher entre dois focos. Ou Jesus, ou as circunstâncias. Quando nós focamos num, a outra, a gente tende a relativizar. Naquele momento que Pedro teve o ímpeto, ele saiu, ele olhou Jesus e foi. Ele esqueceu da lei da física, ele esqueceu do vento, que aliás estava batendo a noite inteira, não foi novidade mesmo, né? Foi nada que aconteceu ali foi novidade. A situação era idêntica, tudo que estava à volta dele era a mesma. Ele esqueceu de tudo e foi, e deu os passos. Mas aí de repente ele deve ter parado para se conscientizar. Tem alguma coisa errada aqui. E aí quando ele parou para pensar, naufragou, certo? Quando focamos um, tendemos a relativizar o outro. Pedro mudou de foco no meio do caminho, mas ele fez a coisa certa. Ele clamou a Jesus na hora da dificuldade. E dizem que essa aqui é a oração mais curta da Bíblia. Salva-me, Senhor. Vocês têm alguma mais curta? E o Senhor atendeu. De pronto, o que fez lá? No versículo 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Talvez aqui, queridos irmãos, esteja aqui o motivo de Mateus ter registrado essa passagem, esse pequeno episódio com Pedro. E os outros não. Mostrando essa ousadia e o fracasso de Pedro, para que pudéssemos refletir em nossa própria experiência. Não sei se você já ouviu falar em Spurgeon. Acho que já mencionei uma vez. Foi um grande pregador, tem muito material dele na internet. Tá? Uma vez ele fez uma pregação só em cima desse versículo. Tá? E ele levanta, ele faz uma tese das dúvidas nessa pregação. É muito interessante. Mas eu acho que para nós, para a nossa realidade, eu queria trazer alguns pequenos questionamentos, alguns de caráter geral, para que nós pudéssemos pensar, e alguns de caráter pessoal. Algumas coisas que de repente nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, que acabam fazendo com que a nossa experiência de fé seja menor do que poderia ser. O que você duvida? Algumas perguntas. Você pensa que o mal que domina o mundo, talvez isso muita gente acabe pensando, que é uma mentira, né? Acaba falando uma mentira acreditada. O mal que domina o mundo em nossos dias está além do poder de Deus? Ou Deus não é tão misericordioso com todo como todos dizem? Pelo menos ele não é assim comigo? Ou existem promessas quebradas por ele ao longo da história? São algumas perguntas que a gente pode fazer. Mas posso assegurar para vocês, nenhuma delas é verdade. Nunca aconteceu. Não existem promessas que Deus fez e não cumpriu. Não existe mal no mundo que seja maior do que aquele que Deus possa vencer. Ele é todo poderoso, ele fez tudo está subordinado a ele. E ele é a própria misericórdia, ele é o próprio amor. Então, se existe alguma coisa desse tipo que passa pela tua cabeça e você duvida, tire isso da sua cabeça. Mas podemos pensar em algumas questões de caráter pessoal, que algumas vezes nós não queremos admitir para nós mesmos, né? Então, por exemplo, meu senso de culpa é muito profundo e Deus não pode me perdoar. Aquilo que eu fiz, nem Deus. Não dá para pensar em salvação para mim. Por quê? Porque aquilo que eu fiz é tão grave que Deus me pode perdoar. Outra questão. Meus fracassos justificam minha dúvida de que Deus seja capaz de transformar a minha história.
Talvez alguma besteira dessa tenha passado pela cabeça do Pedro naquele momento. Outra coisa, minhas provações são tão fortes e o meu coração tão fraco que para mim não dá. Vocês falam de Deus, eu vejo bonito, né? Vejo lá, sei lá, a história de qualquer um aqui. Posso citar qualquer um de vocês, não quero citar para não ser injusto com os demais, mas eu vejo lá a vida do fulano, nossa, que coisa, mas para mim é diferente. Vocês não sabem onde aperta o meu carro. Deus não sabe onde aperta o meu carro. Já conversaram com gente assim? Confiar assim em alguém agride o meu senso de lógica. Já conversou com alguém? Não, pode ser, não, esquece. Isso é coisa para gente simples, gente que não pensa. Como é que pode? Deus me deu aí a cabeça, eu penso, eu faço, não sei o quê. Então, como é que ele pode? Como é que eu posso confiar cegamente nisso? O que eu posso dizer para vocês, para a gente ir terminando, nenhum desses motivos é suficiente para duvidar de duas coisas. Uma delas, do amor do Todo-Poderoso. O amor que Deus tem por mim e por você. Não importa o que você tenha feito, não importa aonde você esteja, não importa quais são as suas convicções do passado. Jesus é uma coisa, o plano de Deus, dizer melhor, é uma coisa maravilhosa, porque a partir do momento que você aceita, teu passado morre. Nova criatura é. Não é assim? A gente falou isso hoje. Nova criatura é. Paulo foi um exemplo disso. Nenhum desses motivos é suficiente também para duvidar o quê? Do poder do Deus onipresente. Não duvide desse poder. Aprenda a lidar com essas dúvidas. Tá? E uma coisa que eu queria falar para vocês, isso é uma palavra técnica, é uma admoestação. Já ouviu essa palavra? Uma recomendação, vamos dizer assim, melhor. Arrependa-se delas, porque as nossas dúvidas desonram o poder e o caráter de Deus. Porque se Deus é todo poderoso, Deus é amor, Deus nos criou, Deus fez todo esse plano maravilhoso, que é escândalo para os homens, de Jesus morrendo na cruz, e nós duvidamos que isso é suficiente para mim, é como se nós tivéssemos isso. Amém? Então, que você pudesse pensar nisso nesses dias, ponha fim nas suas dúvidas, crendo apenas no que é seguramente verdadeiro, que Deus é o Criador, Ele fez a você, Ele fez a mim. Jesus é o Filho de Deus, conforme Paulo, Ele já era Filho de Deus, na Trindade, assim, Ele se fez homem, habitou entre nós, pagou o preço pelo nosso pecado, morreu na cruz, o seu sangue é válido para justificar todos os nossos pecados. Para Deus, a partir daquele momento, quando nós aceitamos essa realidade, esse plano de Jesus, o que Ele faz? Deus começa a olhar para nós como justos, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e Ele é a nossa justificação diante do Pai. Não há outra maneira de Deus olhar para a gente, não há nada que nós possamos fazer que nos torne bonzinhos para os olhos do Pai. Então, eu lembro do Enéas comentando uma coisa, na quarta-feira ele comentou fez uma matemática que eu achei interessante. Mas imagina, a gente peca toda hora, né? De repente cruzou um trânsito, pequei. Fala assim, pequei assim, vamos dizer que você pegue só 3 vezes por dia. É muito ou é pouco? O que vocês acham? Pouco? Mas faz uma conta. Me ajuda a fazer a conta aí. 3 por dia, por ano, 900, 1000, vamos arredondar, 1000 pecados por ano. Eu vou dizer, se eu morresse hoje, e nunca tivesse pedido perdão para Deus,
eu teria 56 mil pecados já na minha conta. E aí, de repente, eu encontro com Jesus lá, no dia do juízo. Eu vou falar, eu sou tão bonzinho, eu não fiz quase nada. Passa a régua aí, né? Querido, dá uma espiada aqui na tua conta. Por isso é que Jesus veio. E Ele morreu na cruz. E o que Ele espera de você e de mim? Que nós não duvidemos. E tenhamos mais uma coisa. Como Ele falou para os discípulos, temos coragem de assumir isso diante de Deus e diante dos homens. Esse é o caminho. Amém? Creia que Deus nos fez e tudo o que Ele quer é que nós tenhamos um relacionamento vivo, eficaz, amoroso, agradável com Ele. Vamos olhar para Jesus ali. Jesus foi falar com o Pai e ficou 7 horas, chutando mais ou menos 7 horas conversando com o Pai. Aí você fala, mas Jesus era Jesus, né? Tudo bem. Baixa essa conta, põe isso no número e tal, mas ter prazer de estar na presença de Deus, ter prazer de gastar os minutos que for por dia com Ele, é isso que Ele quer, é isso que Ele espera. Os discípulos naquele momento quiseram um break, quiseram um espaço. É a minha interpretação desse texto aqui quando eu olho. E provavelmente aquela provação do vento, da tempestade, ali naquele mar, foi justamente porque, falando, é assim que vocês querem viver? Sem Jesus? Vocês são bons? Vocês conseguem chegar onde vocês querem? Vocês querem descansar, porque tem mais descanso fora de Jesus do que em Jesus? O que Jesus falou? Venham a mim todo aquele que está cansado e sobrecarregado. Por quê? Eu o aliviarei. Por quê? Porque o meu fardo é leve. Certo? Meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Amém? Queria te convidar para fechar os olhos nesse momento. Entregue o seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Se há alguém aqui que gostaria de entregar suas dúvidas ao pé da cruz de Cristo, gostaria de convidar você a levantar sua mão nesse momento, porque o céu diz que quando isso acontece, é a verdadeira festa. Não sei como é que está a tua vida, querido. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode ser que você já tenha aceitado Jesus, você tenha sido batizado. Mas os dias vão passando e a dúvida vem. A coragem vai. Tenha a coragem de assumir isso diante de Deus e ninguém está te vendo. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos do fundo do nosso coração, porque não existe, Senhor, outro caminho para a nossa salvação, para uma vida abundante, como é a tua promessa, Senhor, que nos entregarmos ao Pai diariamente aos pés da cruz de Cristo, Senhor. Um dia tomamos uma posição de receber o Senhor no nosso coração, o teu Santo Espírito, mas a cada dia pecamos, ó Pai. E nós não queremos chegar na Tua presença com todos esses pecados, nessa contabilidade simples, que provavelmente faz a conta por baixo, Senhor. Peço que o Senhor esteja com cada um dos meus irmãos aqui. Eu toco o coração deles, Senhor. Que eles possam ter motivo para conversar contigo todos os dias, Senhor. Lembrando de Pedro, Pai, que naquele momento ali teve a ousadia de falar com Jesus, colocou Jesus à prova ali sem maldade, Pai, essa é a verdade. E Jesus aceitou o desafio e falou: vem. Eu sei que Jesus quer fazer muita coisa, Pai, por nós, quer fazer muita coisa para os meus queridos irmãos aqui, a cada um individualmente, Senhor. Então toca, Pai, toca, e dá ao Pai intrepidez, dá coragem, e tira, Pai, a dúvida do coração. Que eles possam, nesse momento, Pai,
Te peço perdão em nome de todos nós aqui, Pai, nessa noite, Pai, por duvidar algumas vezes que Jesus é poderoso, que o Senhor é poderoso, Senhor, e que o sangue que Jesus derramou na cruz, Pai, é suficiente. Não importa qual é o meu pecado, qual é o pecado do meu irmão aqui, Senhor, mas o Senhor quer e pode transformar a vida dele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para purificar-nos dos pecados e livrar-nos de toda injustiça. Amém? Justiça de Deus, justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós te oramos, Pai. Amém. Amém, queridos.